Damos início à coletiva de imprensa da partida entre Cianorte Misto, do Mato Grosso, jogo de ida válido pelas oitavas de final do Campeonato Brasileiro. Entrevistado, Wagner Coradinho, goleiro da equipe do Cianorte. Evandro? Wagner, boa noite. Um jogo que o Cianorte começou com um ritmo bastante intenso, né? Até contra o Joinville na outra partida, que não tem muito bairro. O Cianorte teve uns 10 minutos primeiros ali iniciais de mais estudo do adversário como vinha. Hoje, os primeiros minutos já foram de bastante intensidade, chegou ao primeiro gol, mas depois ainda sofreu com um empate. O que você analisa e qual que é o seu ponto de vista em relação ao Cianorte ter sofrido esse empate aqui no Albino Turbay? Boa noite. Eu acho que, igual você falou, a gente colocou a intensidade certa, deveria ter mantido essa intensidade, igual a gente fez contra o Joinville. Infelizmente eu não sei se a equipe deu não sei te dizer, mas eu acho que faltou um pouco mais de querer. Às vezes o resultado de 4-0 deixa a equipe um pouco mais soberana. Infelizmente, às vezes a gente sente o excesso de confiança lá em cima, e aí às vezes a gente vai achar que vai fazer o segundo gol a qualquer momento, e infelizmente a gente acaba não fazendo como deveria ter feito e acaba sofrendo gol, um detalhezinho, mas o futebol é assim. Acho que eu acredito na classificação, a gente tem uma equipe muito forte. Esse empate aí vai dar uma ligada no sinal de alerta lá, o jogo é fora, então acho que a equipe vai entrar muito mais concentrada, muito mais intensa, e eu acredito que a gente vai conseguir essa classificação lá. Wagner, a gente viu o Cianorte no primeiro tempo um pouco mais agressivo, até mesmo saiu na frente do placar, e agora levando esse jogo de volta, né? Praticamente no 0-0, e ainda mais sem o seu capitão que foi expulso, né? Que é o Wesley Rodrigues. Como você vê essa partida e como vê a partida de volta agora com esse resultado que poderia ser melhor para o Cianorte, mas infelizmente saiu com empate? Igual eu falei, a gente poderia ter feito um pouco melhor, né? Eu acho que depois que a gente sofre o gol, que a gente quer jogar novamente. Então, acho que não deveria ter mantido a intensidade desde o início, mas não mantivemos, infelizmente. Esses mata-mata de Série D, agora é a minha 6ª Série D que eu jogo. É isso daí, a Série D não é fácil, é um campeonato difícil, complicado, decidido num detalhe. A gente toma um gol ali que não pode tomar, infelizmente, um vacilo nosso lá de bola longa. A gente treinou isso, infelizmente acontece. Mas eu acho que está em aberto. Igual eu falei, nosso time tem qualidade, é só impor como a gente vem jogando. Como a gente jogou com o Joinville lá, a gente empatou 1-1, da mesma forma, impondo o ritmo, e eu tenho certeza que a gente vai conseguir essa classificação. Sabemos que a torcida, né, do Misto é um dos maiores hoje do Cuiabá, um dos maiores clubes que vem. Claro que tem o Cuiabá lá que é muito grande, que está jogando, né, a Série B. Mas sabemos que o Cianorte vem jogando muito bem com torcidas contras, né? Que jogou contra o Joinville 11 mil torcedores e agora pega o Misto com uma grande torcida também no Cuiabá. Você acha que isso pode prejudicar ou não o time? Sabemos que já foi muito bem contra o Joinville, né? Eu não acredito, não. Eu acho que motiva o time. Eu não sei se eles vão jogar no estádio menor deles lá ou se vão jogar na arena lá. Não sei, não estou sabendo ainda, mas poderia jogar na arena. Podia estar com 20 mil. Vai ser. Acho que o nosso time não sente. Hoje foi um jogo diferente do que o Cianorte vem mostrando. Eu acho que, igual eu falei, às vezes a soberania de ter ganhado de 4-0 sobressaiu, criou um ego, aumentou muita confiança. E hoje no futebol você não pode faltar confiança e também não pode exceder a confiança. Você tem que estar equilibrado e sempre mostrando o seu melhor. Então eu vejo dessa forma. Wagner, hoje o primeiro jogo da competição teve VAR, né? Aqui no Albino Turbay. Acabou sendo decisivo no lance ali, né, da expulsão do Wesley. O que você tem a dizer a respeito da tecnologia, né? É importante, hoje acabou não beneficiando o time, não que ela esteja aí para beneficiar, mas sua visão sobre o VAR que segue agora na competição. Não, o VAR é importante, porque às vezes um lance que está impedido, alguma situação que pode gerar um gol, um pênalti, é importante. Só que hoje, infelizmente, o nosso favor não foi favorecido, né? Acontece. Às vezes a vontade do Wesley querer ganhar o jogo, ali acontece. Não vejo ele como culpado de nada, entendeu? Eu acredito que é só um excesso de vontade de querer ganhar. Então a gente está aqui para apoiar ele. Eu acho que futebol você não tem que ficar criticando, você tem que apoiar os companheiros. Eu acho que se tem algum erro,
E acontece, o jogador está propício a isso, mas buscar esse resultado lá para ele, tá? Você falou sobre o time talvez ter se acomodado para a goleada do jogo passado. Que sentimento que vocês vão embora hoje, né? Com esse resultado que, pelo que o time construiu, poderia ter sido de vitória, né? Faltou, eu acho que a entrega que foi no jogo do Joinville, a gente não teve a mesma entrega. A gente lá de trás observa bastante e faltou o algo a mais que a gente estava tendo. Então, infelizmente, aí a gente acaba empatando dentro de casa, que é a nossa força aqui dentro, que a gente poderia levar uns 2-3-0 para lá, que seria maravilhoso. Mas é o futebol, como eu falei, a Série D é um campeonato difícil, duro, decidido em detalhes. E trabalhar essa semana focado, e eu acredito que a gente vai conseguir sim. Com o treinador Rafael Ferro, Evandro, Rádio Música FM. Professor, boa noite. Um jogo difícil, né? Aparentemente, o Cianorte imprimiu um ritmo muito grande no início da partida, conseguiu fazer ali um gol já aos 10 minutos do primeiro tempo. Como que você credencia e cadencia esse empate sofrido hoje dentro do Albino Turbay? O jogo que nós baixamos a rotação, né? A gente começou muito agressivo, que é o nosso jogo, fizemos o gol. Tivemos chance de transitar e terminar a jogada, de fazer mais. As escolhas foram erradas. O time começou a espaçar, cansar, porque não termina a jogada. O outro time vem, se impõe, um time organizado, bem treinado. E aí o misto começou a ganhar corpo no jogo, começou a ganhar confiança e tomamos o gol. E aí a equipe deu uma balançada, uma baqueada, e aí voltamos a reorganizar, mas infelizmente a gente não conseguiu. Nossos principais jogadores hoje não conseguiram ir no nível que estavam, as nossas transições não terminavam e isso culminou numa partida um pouco abaixo do que a gente vem fazendo em casa. Mas o principal, o time se dedicou, mesmo com a expulsão, se dedicaram também até o final. Também os que entraram deram conta do recado, se dedicaram bastante dentro da função, mesmo com a menos. Resumindo, o jogo foi isso, mesmo porque no outro lado tem um grande adversário, bem treinado e agora o jogo está em aberto, levar para lá essa decisão, que a gente possa voltar para a nossa essência e trazer de lá a classificação. O Cianorte saiu muito bem, né? Como já diz o Evandro, muito mais agressivo no primeiro tempo, só que aí a gente vê no segundo tempo que caiu um pouco mais de rendimento e aí sim, né, o time do Cianorte não conseguiu se encontrar. Você acha que o que faltou, né, para esse Cianorte no segundo tempo ou você acha que com essa expulsão do Wesley veio acarretar tudo isso com um jogo mais nervoso, um jogo mais pegado e vendo que a sua equipe não conseguia produzir no segundo tempo? Tem tudo isso, né? Um jogo mata-mata, ele tem essa alternância mental, né? Você começa a sofrer um pouco, um chute no seu gol, começa a ter medo, baixa a linha, e isso não pode acontecer. A gente tem trabalhado eles mentalmente para a gente fazer o nosso, fazer nosso perfil, nossa origem, nossa cidadania, o que a gente tem de identidade. E aí quando a gente sai da nossa identidade, o adversário se impõe, e o adversário se impôs, a gente, como eu repito, não conseguiu ser agressivo, não conseguiu terminar a jogada, não conseguiu trocar passe, terminar, de fazer os movimentos, muito porque também a gente tem que ressaltar o adversário nos neutralizou também, isso tem que ser dito, e a gente não conseguiu achar uma outra forma de terminar, de fazer nosso jogo. Mas ressalto a entrada dos outros jogadores que entraram, Prado, Beléia, Natan, melhorou um pouco, mas mesmo assim não foi suficiente para a gente sair daqui com o resultado. Você acha agora com essa expulsão do Wesley Rodrigues, possa ter um novo jogador, porque sabemos que o Wesley é o xerifão hoje do nosso time, do time do Cianorte, mas também tem o Anderson Salles, que é um jogador muito experiente, uma bagagem enorme na sua carreira. Sim. E aí faz total diferença hoje se ele vir a campo. Sim, tem o Salles, tem o Jacques, tem o Davi. Estudar, hoje a cabeça ainda está mil, né? A gente, era um jogo que estava para nós. Voltando a falar do jogo, como eu disse, um jogo que está para a gente e daqui a pouco você vê o jogo mudar de cena, deu uma desestabilizada. Mas eu acredito muito de verdade que eles
sentem isso, sentem que foi um pouco abaixo, principalmente na rotação e na agressividade, no que a gente é. E vamos voltar para lá organizados, fazendo o nosso jogo, tentar achar estratégia, o novo jogador para jogar na defesa e para lá mentalmente forte para trazer de lá a classificação. Rafael, qual vai ser o tamanho da dificuldade desse jogo de volta com esses cenários aí do desfalque, do capitão da equipe, e de ter que ganhar jogando fora de casa para não ter que depender de pênaltis aí para seguir vivo aí no sonho que o time está engajado? Vai ser um jogo estudado, tanto deles quanto o nosso, porque eles também vão precisar sair um pouco, vão querer fazer o mando de casa, de imprimir ritmo com a sua torcida, estudar bem, tentar montar uma outra estratégia. Temos aí uma semana pela frente, a gente já se reapresenta amanhã. O desfalque do Wesley é significativo, nosso líder, nosso capitão, mas nós temos um elenco para isso, jogadores também com muito potencial, tenho certeza que vão dar conta do recado. Voltando ao jogo e voltando ao duelo, o duelo está em aberto, dizer à torcida que nós estamos com foco total, sabemos do que aconteceu no lado negativo, mas também ressaltar o ponto positivo de com a menos se dedicar, de ao mesmo tempo que o adversário cresceu, não saímos com a derrota, continuamos em aberto o jogo próximo lá para Cuiabá e assim vamos para lá, mentalmente fortes, sabendo do nosso potencial e fazer um grande jogo e trazer para a torcida e para a cidade a classificação. Rafael, em relação ao VAR, né, que agora entra na competição hoje, acabou sendo decisivo no lance aí, infelizmente contra o Cianorte, muda um pouco da preparação, do planejamento para vocês, ter esse ingrediente a mais que meio que tira do controle de vocês algumas ações do jogo? A gente na Série D não está acostumado, né, com o VAR. Um lance desse talvez não terminaria em expulsão, né? E aí você vai para a câmera e vê um braço, um cotovelo no rosto do adversário, o árbitro vai e expulsa. Foi falado sobre os detalhes, né, mas cabeça quente naquela de querer ganhar, de querer fazer o gol. Infelizmente a tomada de decisão dele foi errada, mas é um cara que a gente abraça, nosso líder, e fez um baita jogo, infelizmente culminou na expulsão dele, mas temos que ressaltar e ser positivos no que ele foi dentro do jogo. Foi um cara que praticamente ganhou todos os seus duelos, a dupla de zaga mais uma vez foi bem, tanto é que depois que sofremos o gol que o adversário ganhou o corpo, a gente se manteve firme com os dois, com a nossa linha de 4. Então o VAR é isso, o VAR é uma surpresa a cada lance, também pode trazer para o lado positivo. Teve a linha traçada no gol deles, trouxe uma ansiedade para nós de não ter o gol do adversário, mas o VAR está aí para isso, para mostrar a imagem e ser assertivo, e a gente tem que estar ligado com relação a isso também. Rafael, hoje é uma marca, a gente não sabe se você comemora, se você analisa também, mas é o seu 10º jogo, né, à frente da equipe do Cianorte. Qual que é a importância desse número para você? É uma dezena aí, né? Pouco ainda, mas vivendo emoções e sentimentos jamais vividos, né? Uma experiência única, da gente estar no mata-mata, sendo uma equipe muito forte, postulante ao acesso. Agradecer ao Bruno, ao Gustavo, de acreditarem e depositarem confiança em mim, de me trazer. Agradecer todos esses 10 jogos vividos, aos atletas, à comissão principalmente que me abraçou, que já estava no clube. Mas eu não consigo nem pensar nisso, sendo sincero. Quero ir para o 11º jogo em Cuiabá e trazer a classificação, que é o mais importante para mim e para o clube. A gente sabe que o misto, né, no Cuiabá tem uma grande torcida, e vocês foram até a cidade de Joinville, também com 11 mil torcedores, e se imporam, né, lá dentro da casa do Joinville e conseguiram. Agora eu acho que o Cianorte indo para o misto, trazendo um jogo que começa no 0-0, tendo que se impor, se aparecer um pouco mais para jogar. Isso vai disputar um pouco mais com essa torcida, como vai ser o psicológico dos jogadores, como vai trabalhar esse psicológico durante a semana, ou não estão todos preparados, que jogo grande é jogo com torcida? Não, eles já mostraram que isso aí já tiraram de letra, né? Foi um jogo muito difícil em Joinville, eles se portaram muito bem, foram organizados, mentalmente estavam fortes, a gente está preparado para isso. Eu não estou preocupado com relação à parte mental e de torcida adversária, estou preocupado com o rendimento de verdade, em trazer a nossa identidade de volta para o próximo jogo. A gente vinha muito bem com relação a isso. Foi um jogo atípico, talvez mentalmente por ser um mata-mata, talvez um medo excessivo em baixar a linha, e acabou saindo do que a gente é. E aí quando você sai do que você é, o adversário ganha margem, se impõe, é um jogo de duelo.
quem pode mais chora menos, no ditado, e eles se impuseram, e tem que parabenizar o adversário com relação a isso, mas ao mesmo tempo também eu parabenizo a nossa equipe, porque mesmo nos momentos difíceis se reorganizaram, não tomamos o gol e levamos o jogo em aberto para lá, e isso também tem que ser ressaltado. O jogo está em aberto, o jogo está 0-0, termina 0-0 empate, então tem um adversário muito qualificado do outro lado. Claro que a gente queria a vitória, mas levamos o jogo em aberto e vamos buscar lá. Valeu? Encerramos aqui a coletiva de imprensa com o treinador Rafael Ferro. Obrigado, Ferro. Valeu, obrigado, senhor.